Só um minutinho que está conectando. Olá, Olá, tudo bem, Suelen. professor? Tudo bom? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Primeiro eu Maravilha. queria agradecer a participação do doutor, dizer que, para quem não sabe, que eu sou aluna do professor do, do curso de empresarial e estou adorando a matéria, aprender sobre um pouco de direito tributário. E como eu já tinha mencionado para o doutor, eu tenho bastante clientes que são empresas, né? E principalmente agora, com essa história toda aí de reforma tributária, um dos medos e perguntas que eu tenho recebido bastante é sobre tributação, direito tributário, planejamento. E aí eu não vi pessoa melhor para falar com a gente sobre isso do que o doutor. Se o doutor quiser se apresentar aí. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite. Foi um prazer ter recebido o seu convite. A gente que ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas foi muito E, legal ter recebido o seu convite. Eu aceitei com o maior prazer e espero poder ajudar, trocar um pouco de informação aí com você, com o pessoal que acompanha aí. Porque a gente sabe, né, de fato, que a questão da tributação é um grande gargalo para o empresário brasileiro, em diversos momentos, né? Desde a criação da empresa, muita gente às vezes fica na informalidade ou até opta por informalidade porque acha que a carga tributária pode inviabilizar o prosseguimento do negócio. Só que às vezes, Suelen, acontece do sujeito ficar numa situação como essa e isso e ser pior, né? Isso ensejar para o empresário um risco e um ônus muito maior do que a sua regularidade. Então a ideia é justamente entender que, por mais que eu costumo brincar, né, não tem jeito, a gente não consegue fugir do tributo nem da morte. Eu não consigo fugir dos dois. Então, sabendo como a regra do jogo funciona, eu consigo tentar fazer com que isso seja de forma menos onerosa possível para o meu cliente e o nosso papel acaba sendo esse. Então, desde a criação da empresa, na escolha do regime tributário, na escolha da forma de apuração do tributo, tem uma série de detalhes aí que podem fazer diferença na opção, né? Então, como eu dizia, agradecer o seu convite. Sou professor lá hoje no Legale, né, em diversas outras instituições, mas o curso que você... Opa, cortou? cortou só um pouquinho, mas já voltou. Voltamos? Voltamos? O curso que você mencionou é o curso do Legale, né? Mas a gente acaba tendo... sou professor em outras instituições também, mas obrigado aí pelo convite e estou à disposição para a gente bater um papo aí bacana e ajudar quem precisa e orientar os colegas, orientar os seus clientes, enfim, vamos lá. Eu trabalho aqui na região do Brás, né? E até em uma das aulas o doutor mencionou um exemplo que é bem comum para mim aqui, que eu vejo bastante, que é daquelas empresas, no caso foi até um exemplo de jeans, né? E aqui tem bastante confecções, e aí as pessoas às vezes compram com meia nota, acha que está economizando, aí depois fica com aquele estoque cheio, aí fala assim, e agora? Como que eu vou fazer? E isso é uma coisa recorrente. E por isso que eu achei interessante a gente abordar isso assim, no aspecto, eu quero regularizar minha empresa. Como que eu posso fazer agora? O que o senhor diria? A empresa já está funcionando. Se uma empresa já está funcionando e a gente pode pensar em alguns cenários, né? Imagine aquela empresa que já está funcionando, mas que existe algum tipo de sonegação fiscal em relação àquilo que ela faz, né? Isso é muito comum. Uma empresa que já esteja funcionando e que esteja em situação de sonegação fiscal, ela pode se valer do instituto que a gente chama de denúncia espontânea. Então, o que é a denúncia espontânea? Eu me entrego ao fisco dizendo, olha, fisco, eu fiz bobagem lá atrás, mas está aqui a informação adequada ou corrigida, só que nesse caso, essa informação tem que vir acompanhada do pagamento do tributo, né? O pagamento que eu digo é na integralidade. Qual que é a vantagem disso? Uma empresa que se vale da denúncia espontânea, ela foge da aplicação das penalidades. Só para você ter uma noção, Suelen, em termos de tributos federais, quando eu falo de sonegação fiscal,
o passivo do contribuinte ele é aumentado em pelo menos 75% quando eu penso em multa por infração na gestão tributária. Então, se eu tenho lá R$ 100.000 de imposto a pagar sonegado, se a Fazenda apura isso através de um auto de infração, através de uma fiscalização, só de multa vai ser aplicado 75% pelo menos. O STF tem entendimento de que a multa nunca pode ultrapassar o valor do tributo. Onde eu quero chegar? Nas previsões legislativas acima de 75%, que às vezes ultrapassam lá, às vezes até os próprios 100%, é pacificado no STF o entendimento de que a multa tem que ser limitada ao valor do tributo. Mas se ainda for assim, aqueles 100 mil viram R$ 200.000 sem o menor tipo de esforço. Então, a figura da denúncia espontânea é uma figura interessante quando o contribuinte tem condição lá, ele fez caixa, formou caixa para salvar e fugir da figura da multa. Uma outra figura que pode acontecer também é se valer de parcelamentos, né? Quando a gente pensa em tributos federais, hoje, agora, nesse momento, inclusive, existe um projeto não, existe uma aplicação da lei de transação tributária que tramitou no Congresso, que virou a lei 13.988, MP 899 do ano passado, convertida em abril desse ano em lei, e que está agora vigindo junto à PGFN um projeto de negociação por transação, onde há algum tipo de redução de até 70% para pessoas físicas, 70% de MEPP ou 50% para empresas que estão fora desse pacote e que podem, eventualmente, ter redução desse passivo fazendo adesão a essa transação. Obviamente, a lei escalona isso, né, para que esses descontos sejam diminuídos em caso de parcelamentos mais extensos, mas é também uma forma. Então, respondendo à sua pergunta, como eu regularizo? A empresa já existe, tem passivo, ou ela pode buscar a denúncia espontânea, ou eventualmente fazer adesão a algum tipo de parcelamento que a Fazenda Pública institua e permita. Agora, eu sei que o seu cliente ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu quero regularizar, mas eu não quero pagar nada, eu quero ficar e aí, né? Quando acontece isso, e pelo seu sorriso deu para entender que você já recebeu essa pergunta algumas vezes, quando acontece isso, o que acontece na prática é que o contribuinte ele fica refém do lançamento tributário, né? Então, a pessoa que está nessa situação, ela está literalmente correndo um risco. Né? E quando ele corre esse risco, ele está correndo o risco de sofrer uma autuação. Por que eu falo de correr risco? Porque pode ser que o contribuinte nunca seja descoberto pelo fisco. O prazo de decadência é 5 anos. Né? Mas se ele for descoberto, a Fazenda tem ali a possibilidade de retroagir 5 anos à data do fato gerador e cobrar o tributo. É de fato um risco. Tem empresa que já me procurou que fala, não, eu vou correr o risco. Se não der certo, eu penso numa saída depois. Às vezes o sujeito, às vezes não é nem de má fé, às vezes é questão de contingência de mercado mesmo. Né? Mas essas são situações muito reais e muito do nosso dia a dia na advocacia tributária. Né? É porque a gente percebe, assim, realmente, foi o que o doutor falou, às vezes não é maldade. Lógico que tem gente que já começa a empresa pensando assim, tem. Mas muitas pessoas não, eles não entendem a importância de escolher o regime tributário quando ele está começando. Ele não tem uma boa assessoria, aí ele vai fazendo. Até porque ele pensa assim, eu nem sei se essa empresa vai dar certo, né? Eu vou começar, depois eu vou organizando. Só que na hora que ele vai organizar, a coisa já está tão embolada que ele fica perdido. Então não é, muitas vezes, exatamente porque ele quer, é uma escolha que ele faz consciente. Às vezes não, é uma falta de assessoria, uma falta de conhecimento. E por isso que eu até gostaria de abordar isso também. Até teve uma frase que o doutor falou aqui, que eu até anotei aqui até da aula, que a escolha do regime tributário que a empresa, para aquela empresa que está começando, a escolha do regime é essencial e fundamental para que ela já possa começar certinho e ter ganhos assim corretos, sem incorrer em nenhum crime, nenhuma sonegação fiscal. E aí, a gente já estou até nessa parte da aula, né, de lucro real,
presumido. E aí eu queria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso também. Funciona assim, a escolha, a opção pelo regime de tributação, ela é importante porque para cada regime de tributação, ou às vezes para cada tipo de empresa, a gente pode ter benefícios fiscais ou não. Então, por exemplo, eu vou citar como exemplo uma questão que é muito próxima da gente, que é a advocacia. Ontem eu estava trocando ideia com um aluno, ele me procurou com uma situação X lá, nós firmamos uma parceria, ingressamos com ação para o contribuinte, a ação liminar saiu em menos de 24 horas, já conseguimos a redução tributária para o contribuinte, e aí, na hora de recebemos honorários já, e aí eu fui fazer o repasse da parceria que foi combinado entre a gente, e eu perguntei, eu passo para onde? Ele me deu uma conta de pessoa física. Eu falei, opa, como que você está recebendo isso na pessoa física? Como é que está a sua vida? Ele falou, tá uma bagunça. Eu recebo tudo na pessoa física e não declaro nada. Qual que é o problema disso? Ele está justamente naquela situação de exposição que eu te falei há pouco. Num contexto como esse, o advogado que, especialmente o que está iniciando na carreira, se ele não enxergar que ele já pode começar os seus ganhos da advocacia sendo tributado de forma correta, ele pode estar gerando um passivo danado. Então, assim, opção pelo regime de tributação. O advogado, por exemplo, ele pode fazer opção pelo Simples Nacional, onde ele vai fazer o recolhimento ali de uma forma mais simplificada e na advocacia se começa ali, para quem inicia a empresa nova, com uma alíquota do Simples Nacional, que envolve os tributos federais, mais o tributo municipal, no caso que é o ISS, uma alíquota bem reduzida. E qual que é a importância disso? Tudo aquilo que ele recebe pela sociedade, pela legislação vigente ainda, que pode ser que isso mude, ele distribui para a pessoa física sem pagar o imposto de renda na pessoa física. Então, assim, um pequeno detalhe que é abrir a empresa, abrir o CNPJ, ter a regularidade da sociedade individual que seja lá na OAB, pode permitir com que ele distribua tudo aquilo que ele recebe de lucro, de receita, como lucro, né? Apurar o lucro contabilmente e distribuir como lucro para o sócio sem que hoje pague imposto de renda na pessoa física. Esse sujeito, se ele um dia for autuado, ele vai pagar o imposto de renda sobre a totalidade lá nos 27,5%, fora a multa. Então, é um pequeno detalhe. Empresas, elas são basicamente tributadas em três formas, né? O Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Qual que é a diferença? O Simples Nacional, ele permite com que a empresa tenha uma consolidação, uma simplificação do recolhimento. Em alguns casos, é financeiramente mais interessante do que os outros, porque ela permite, pelo menos para as empresas de faturamento menor, uma alíquota de tributação menor, mas as empresas do lucro presumido e do lucro real também podem ser muito vantajosas. Qual que é a diferença? No lucro presumido, há uma presunção de lucro na receita da empresa. Então, em regra, a grande maioria das empresas se adequam, se enquadram num contexto onde se presume que 32% da sua receita seja lucro. A empresa que é muito lucrativa, que tem uma lucratividade bastante alta, vale a pena para ela optar pelo lucro presumido, porque ainda que ela lucre 50%, 60%, 70%, vai ficar limitado a um teto de 32%. Então, a cada 100 mil reais que ela fature, parte-se da premissa de que 32 foram lucro, e aí toda a incidência da tributação vai ser sobre 32, não sobre os 100 mil, né, para fins de imposto de renda e contribuição social. Hoje, ela só vai pagar sobre a receita bruta PIS e COFINS. PIS e COFINS que podem ser extintos de acordo com a proposta enviada pelo Guedes ontem. Hoje é quinta, anteontem, né? Foi na terça, isso que eu já estou perdido no tempo aqui. Mas, inclusive, eu fiquei, logo que lançou, logo que veio a proposta, eu já li ela inteira e vou ter que ler mais umas 15 vezes para a gente até trabalhar com as hipóteses dela, mesmo que ainda não tenha virado lei. Quando eu penso no lucro real, Suelen, é diferente. Porque o lucro real, a gente tem a apuração efetiva do lucro. Então, as empresas que têm grandes despesas ou grande volume de compra e de insumos, elas talvez seja importante e interessante para elas optar pelo lucro real, para que elas paguem apenas sobre aquilo que ela efetivamente lucrar. Então, a gente tem esse jogo a fazer, né?
E tem uma parte também que no lucro real ela pode colocar quando ela tem prejuízo, não é? Não é alguma coisa Ela assim? pode ter prejuízo. Se ela tem prejuízo, ela não paga imposto de renda, por exemplo. Nem Diferente do contribuição presumido. social diferente do presumido. Porque no presumido, se ela é uma empresa, mesmo que ela seja uma empresa deficitária, que ela tenha, acumule prejuízo, ela vai acabar pagando sempre sobre a presunção, né? Um outro elemento que acaba tendo aí também, que vale a pena destacar, é que a empresa que ela é optante pelo lucro real, pela sistemática que nós temos hoje de PIS e COFINS, ela pode, inclusive, tomar créditos, né? Ela pode se creditar no Simples Nacional de tudo aquilo que foi onerado por PIS e COFINS nas operações anteriores à etapa dela, né? No lucro presumido, você não permite isso. E teria como, isso é uma pergunta também recorrente, se a empresa está no lucro presumido, ela tem como passar, ela faz esse estudo, ela vê que realmente é mais adequado, ainda mais agora que a gente está nessa pandemia, que realmente a maioria das empresas tiveram aí uma queda de faturamento, ela pode fazer essa troca, sair do presumido para o real? Ela O que pode. o doutor acha sobre isso? Não, poder ela pode, só que só no ano seguinte. Então, as empresas que foram acometidas, foram prejudicadas pela pandemia, enfim, elas não podem fazer a mudança do sistema tributário para o ano corrente. Elas podem fazer isso para o ano de 2021 agora, né? Então, a opção pelo sistema de tributação tem que ser feita até a entrega da primeira DCTF, normalmente aí, até o último dia de janeiro, vamos dizer assim, né? Para a pessoa poder fazer a opção do regime de tributação dela, e isso vai acontecer nesse sistema, nesse contexto todo, a partir do momento em que ele faça essa entrega para o ano corrente. Então, lá em 2021, em janeiro, a empresa vai poder fazer a opção pelo regime dela para que valha para todo o exercício de 2021. E ela pode novamente mudar para 2022 e assim sucessivamente. Ela não pode fazer mudança para o ano corrente. Né? As pequenas empresas, mas pode. As pequenas empresas, Suelen, elas em regra, em regra não eu não gosto de falar que é em regra, mas é muito comum que elas seja vantajoso para elas serem optantes pelo Simples Nacional. Isso tudo vai depender de uma análise de fato das receitas que essa empresa tem, das despesas que ela tem, dos ônus que ela tem com folha de pagamento. Então, a gente está num momento de transição interessante, porque até a proposta de alteração lá de PIS e de COFINS que foi mandada pelo Guedes na terça-feira, ela é uma proposta que não está completa, né? A proposta enviada pelo Ministério da Economia, ela institui a CBS, exclui PIS e COFINS, mas num segundo momento, pelo que foi dito, seria enviada uma proposta de desoneração da folha. Então, essa CBS seria para substituir os encargos tributários da folha de pagamento. Então, num segundo momento, isso pode ser interessante, porque as empresas que são hoje optantes pelo lucro real e lucro presumido estão pagando essas contribuições e que vão deixar de pagar se essa proposta passar. Então, uma adequação pode ser interessante, porque às vezes isso pode inclusive influenciar no regime de tributação, né? Se vai se manter o lucro presumido, ou lucro real, ou Simples Nacional, aí depende de fato da opção que a empresa fizer. O mais importante aí, viu, Suelen, é que as empresas tenham a consciência de que a assessoria contábil, nesse momento para elas, é extremamente importante. Não só a jurídica. Um bom contador, um bom escritório de contabilidade são essenciais nessa gestão. Por quê? A opção e a atuação a opção pelo regime de tributação e a atuação em parceria com a parte jurídica são essenciais. Você deve ter reparado que eu falei isso na aula, e eu falo isso nas pós-graduações de tributário também, onde eu coordeno lá no Legal e em outros lugares. Advogado e contador tem que andar de mão junta. Dá para ganhar dinheiro junto na atuação da advocacia e da contabilidade, porque empresário, ele não sabe a parte contábil e não tem que saber.
Não Não falo tem. isso como sendo uma crítica. O empresário ele tem que saber ganhar dinheiro, tem que saber fazer o negócio dele. A assessoria jurídica, a assessoria contábil devem dar suporte para essa pessoa atuar de forma coerente e segura, né? E a segurança que ele vai ter vai estar baseada justamente naquilo que for analisado pelo advogado e pelo contador. Então, os dois juntos aí são de extrema importância. E Inclusive, cabe. até só, deixa eu só fazer um jabazinho aqui. Em breve vou fazer uma live também com um contador, que virou um grande parceiro meu. A gente vai falar da transação tributária. A gente está para marcar essa live, depois eu até mando e você divulga para os seus seguidores aí também, porque vai ser um tema legal, onde eu vou falar com um contador sobre isso. Não, é importante, e é importante também frisar, deixar bem claro, que essa avaliação da escolha da tributação, ela tem que ser feita caso a caso. A gente está falando aqui no geral, hipoteticamente, mas assim, não dá para a gente falar troca, não troca por conta da pandemia. Até porque a Não. pandemia é uma coisa atípica, que a gente Uhum. entende que aconteceu agora, não vai se repetir, Deus queira, nunca mais, ou pelo Esperamos, menos né? nos próximos 100 anos. Mas assim, não é por isso que você vai trocar. Mas é que Não. você tem que trocar, se for o caso, após um estudo e ainda assim vendo qual que seria melhor, que vai se adequar ao seu perfil, ao perfil da Exatamente. empresa, né? Porque Exatamente. senão as pessoas podem achar que a gente está falando, não, por causa da pandemia, troca isso, Não. Não Não é a é isso. pandemia que determina isso, exatamente. Não, Não é a pandemia que determina e nem pode determinar. nem Porque se pode. a gente não, a gente está passando por um momento de insegurança muito grande, por N razões, né? A gente está numa insegurança política no Brasil por conta dessa polarização maluca, a gente está numa insegurança por conta da situação da própria pandemia. Então, tudo isso acaba impactando em ônus e receio para o investidor. Né? Hoje mesmo, falando com um cliente, ele trabalha com imóveis, né? Ele trabalha com uma gestão de imóveis, empresa de gestão de imóveis. Ele fala, olha, o pessoal está com receio de investir. É natural, mas vai passar. Eu tenho absoluta certeza que isso vai passar. É uma questão de tempo, é uma questão aí de colocar as coisas em ordem e a gente vai passar por isso, não tem jeito. Agora, a opção do regime de tributação não pode ser pautado pela situação atual. As empresas tiveram fatalmente redução de receita, redução de faturamento, muitas delas tiveram que fazer demissões. E eu acredito no seguinte, Suelen, o dinheiro, que é o que movimenta a nossa economia, ele não acabou. Ele está com dificuldade de trocar de mão. É diferente. O dinheiro não acabou de uma hora para outra, mas ele está diminuindo, ele está trocando de mão numa velocidade menor. E isso vai gerar impacto para o nosso cliente, que é o empresário. Né? Então ele tem que entender. Obviamente que muita gente está quebrando nessa fase, está tendo dissabores, só que é o que eu falo, não vai, o dinheiro não, as empresas não vão quebrar por conta disso apenas. Eu preciso fazer uma gestão aí. Então, negociar contrato, você certamente deve estar passando com isso com seus clientes, né? Uhum. Negociar contrato de locação, negociar fornecedor, para tentar com que todo mundo sobreviva nessa situação e ano que vem, ou em breve, enfim, a gente possa ter uma retomada da nossa economia de forma mais consciente, mais interessante, enfim. Agora, a opção disso tudo, isso estou falando por quê? Para falar da tributação. A opção pelo regime de tributação não pode ser pautado por esse ano. Né? Ano que vem, as empresas elas vão acabar, obviamente, avaliando 2020 para fazer essa opção por 2021. Mas a gente tem que considerar que lá em 2021 pode ser que o dinheiro esteja mais volátil, né? Troque mais de mão. Então, se você tiver uma perspectiva legal de receita, ou enxergar no seu ramo de negócio uma condição boa de ingresso de receita, avaliar, putz, será que vale presumido? Será que vale real? Será que vale Simples Nacional? Porque ainda que a empresa opte pelo Simples Nacional, se no curso do ano ela estourar o limite de faturamento, ela vai ser tributada de forma retroativa, sem multa, mas pelo presumido. Então, isso tudo pode acontecer. Ela vai lá, opta pelo Simples, achando que vai ser um ano ruim. Se ela estourar, ela vai ser tributada no final do ano pelo presumido, e aí vai retroagir desde o começo do ano, entendeu? A mesma coisa da MEI. Quem é MEI também, também se a partir daquele momento que ele está crescendo, que ele está vendo que ele vai passar daquele limite do faturamento, também ele já tem que estar... por isso que precisa realmente desse acompanhamento, do contador também, especial também, para que ele veja, você está passando dos 81,
ali passou de 7, 8 ali por mês, é melhor você já pensar em trocar também do que você incorrer aí em algum Eu não sei se problema. eu comentei, eu não sei se eu comentei na aula que eu fiz com vocês de um cliente que era MEI e ele foi desenquadrado, né? Ali, claramente aconteceu aquilo por Gente, total e tá completo... passando o carro da pamonha aqui. Vocês estão Olha que escutando? beleza. Eu ouvi alguma coisa, não deu para identificar. Não, mas tá bom, já Passou, passou. sem problema. Então, assim, ó, o que eu uso esse caso como exemplo, é um cliente meu ainda, eu estou trabalhando, tentando defendê-lo ali nas questões da autuação que ele acabou sofrendo, mas ali era claramente uma carência de suporte técnico, né? Ele não tinha, e ele abriu para mim depois, ele falou, não tinha contador, eu fui lá, abri lá uma MEI lá pelo sistema que o governo disponibilizou, porque não precisa de Porque contador, não parece precisa de ser contabilidade. simples, né? Não, simples né? É muito Não, fácil. mas é isso. Mas eles colocam com tanta facilidade, assim, eles colocam essa cara de tão fácil que a pessoa ainda não se atenta aos detalhes. Quando ela vê, ela tá com um problema enorme nas mãos. E esse sujeito, ele foi justamente nisso. Tanto que ele falou, não, mas eu tô pagando certinho o valor da... Era, sei lá, coisa de R$ 50 que ele tinha que pagar. Eu falei, irmão, o seu faturamento estourou em muito. Tá muito longe do o seu faturamento daquilo que você tinha de teto na MEI. E ele falou, putz, eu não sabia, né? E eu não acho que ele falou que não sabia ele simplesmente é o que eu falei, o empresário, ele está ali para ganhar dinheiro e pagar honorários, e o próprio contador e o advogado, para que eles pensem em nome dele, né? Pensem por ele. Essa que é a função do advogado e do contador. E aí, a partir do momento em que ele se viu perdido, ele está com um passivo gigante hoje nas costas por uma má escolha, por uma má administração, não do negócio, mas da opção dele, entende? Então, gerou para ele um passivo danado. Ele foi, aí, depois que aconteceu isso tudo, ele conseguiu mudar para o Simples, mas já foi excluído. Tudo isso como reflexo dessa má gestão, dessa má escolha dele lá atrás, entendeu? E eu vou abrir, eu tinha fechado aqui para perguntas, eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar. Mas eu também queria citar um ponto importante agora, até essa questão quando a gente pode pensar de trocar lá na frente alguma coisa, com essas questões aí da reforma tributária, tudo isso ainda fica um pouco mais complexo, né? Porque então, não sabe ao certo o que vai acontecer. Por exemplo, desoneração da folha ficou para frente. Quer dizer, teoricamente vai ser aprovada essa parte agora, que o Paulo Guedes apresentou, mas e as outras que iriam complementar ou iriam facilitar? Parece que foi só para simplificar, ao meu ver. Né? Mas na verdade, assim. Na verdade, assim. Tá bom, voltou. Se fosse aprovada essa lei que alterou a questão do PIS e da COFINS hoje, nós teríamos, inclusive, uma majoração de imposto. Né? Porque a alíquota fixada nesse projeto é de 12% para todo mundo. Né? Essa figura ela só vai ser interessante para as empresas se vier num pacote. Então, o governo não poderia, ao meu ver, tá? E aqui, novamente, eu não estou fazendo crítica ao governo, elogiando um ou outro, a minha questão não é essa, eu sou totalmente apolítico nesse momento. A questão é, a partir do momento em que, se esse projeto for aprovado hoje, se fosse aprovado hoje, nós teríamos uma oneração. Por quê? A base de cálculo, ela estaria majorada, perdão, a alíquota seria majorada tanto para quem é presumido quanto para quem é real. Porque ficaria 12% para todas as operações. Né? Então, a partir do momento em que a gente faça essa escolha e que a gente tenha essa mudança, dali para frente, se eu não tiver o pacote completo, e o pacote completo que o governo sugeriu foi essa questão do PIS e do COFINS, a questão da desoneração da folha de pagamento, ainda fala de fazer alterações não, eu vou chegar lá já. Alterações referentes... você vai ver por quê. Alterações referentes a possibilidade da gestão do ICMS e do ISS, como já está nas PECs 45 e 110 que estão no Congresso, né? Ainda tem isso, além de mexer no imposto de renda, onde ele quer quer tributar lucros e dividendos, onde ele quer fazer uma adequação ali, quer dizer,
Desde o começo do governo, o Guedes já fala de fazer a adequação da tabela, mas ainda não fez. Então, é um complexo de informações. Para mim, ficaria muito frágil uma alteração legislativa como essa proposta hoje, sem o restante da proposta, né? Eu até fiz uma publicação esses dias criticando a demora que o governo fez para lançar essa proposta, e quando lançou, ainda não lançou completa. Então, é ruim para a gente até projetar 2021, porque qualquer alteração que aconteça... Então, vamos imaginar que a toque de caixa, essa reforma seja tocada. Se essa reforma for tocada a toque de caixa, para ser aprovada em 2020, ela só poderia entrar em vigor em 2021, né? Pelo princípio da anterioridade, não poderia ter qualquer criação ou majoração de tributo antes de 2021. Nesse caso, é mudança de gestão. Se emplacar qualquer das PEC, 110 ou a 45, ou uma mescla delas, com o projeto que foi lá, só valeria para 2021. 2021 isso. Só que, se a gente trabalhar com isso sem uma certeza, hoje estamos pisando em ovos. Se eu tivesse que orientar uma empresa agora, eu fico reticente, porque eu preciso trabalhar com um cenário potencial. Hoje é uma regra, ano que vem pode ser outra. Então é um momento de transição importante para a gente aqui. A gente vai ter que ficar muito antenado em relação a isso tudo. E outra coisa, nas PEC 110 e 45, existe um período de transição. Tá? Nessa reforma, como foi proposta, não teria período de transição. Não é nem reforma, nessa questão do PIS e COFINS. Seria só tirar PIS e COFINS e colocar CBS no lugar. Para as reformas que estão tramitando lá, tem período de transição, uma delas é de até 50 anos. 50 anos não na tributação em si, mas na repartição das receitas. 10 anos de transição tributária, onde vai suprimindo um imposto e colocando outro no lugar. Então existe estamos pisando em ovos, não tem jeito, mas a gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que entender. Eu acho muito importante, e eu sou defensor, Suelen, da desoneração da tributação do consumo, né? O que o governo fez nessa proposta de ontem, terça-feira, não desonera o consumo. Na verdade, ele onera o consumo. Ele vai desonerar a folha. Eu sou crítico porque é o que eu falo. Para a gente estar conversando agora, a gente está pagando ICMS. Né? Pela nossa comunicação, pela energia elétrica que a gente está consumindo, a roupa que você está vestindo, estão pagando ICMS nisso tudo. Tudo aquilo que a gente enxerga pagou ICMS. Então a gente tem uma tributação embutida muito, muito pesada. Né? E até assisti a live onde o governo fez a transmissão lá, logo após a publicação do projeto, e uma da assessora do secretário especial lá, que é a Vanessa Real, ela fala o seguinte: olha, eu acho que a gente tinha que fazer um sistema de tributação no consumo dessa forma como foi proposta no projeto da CBS, também pensando no ICMS, que é um imposto muito complexo, enfim, e que acaba de fato onerando a nossa relação, tudo aquilo que a gente está pagando muito ICMS. Paga muito, né? Doutor, tem uma pergunta aqui, ó, você vê que as pessoas estão aqui interessadas nessa mudança que a gente falou, né? Tem uma pergunta. Tem um cálculo básico para verificar, deixa eu ver aqui, para verificar se é vantajoso sair do lucro presumido para o lucro real? Assim, como que faria essa análise? Para ver se você sabe. Na verdade, não existe um cálculo, assim, se eu pensar em cálculo básico, quando a gente fala de tributação, nada vai ser básico, né? A gente teria que fazer a gente vai ter que fazer uma análise de produto que se vende, porque às vezes eu falei daquela base de cálculo de 32%, mas às vezes, a depender da atuação, pode ser 1,62%, pode ser 8%, pode ser 20%, pode ser 32%. Então depende do negócio, do ramo de atuação da empresa, do que ela comercializa, do que ela presta de serviço, para que ali a gente faça a apuração de eventuais insumos. E não é uma... Assim, infelizmente, eu não consigo identificar o nome da pessoa. Heller. Então, Heller, infelizmente, não tem um cálculo básico para isso. Uma vez, Suelen, uma pessoa me falou assim: Rubens, eu preciso de um modelo de planejamento tributário. Eu falei: esquece. Não existe um modelo, existem várias variáveis que vão ser conjugadas para que essa opção e para que essa escolha seja feita. Então, infelizmente, Heller, a gente não consegue te dar um cálculo básico.
O mais importante para você chegar nisso é entender quais são os insumos que eventualmente podem ser utilizados para fins de crédito de PIS e COFINS, é entender qual é o volume de despesa que essa empresa tem para fins de despesas operacionais, né? Não despesas que ela gasta para que ela tem, né? Para que ela possa operar. Eu preciso pensar quanto que ela vai ter de projeção de receita, de lucro, perdão, em cima daquilo que ela vai ter na sua receita, para então começar a aplicar essas variáveis. Alguns sistemas até fazem esse cálculo de forma aproximada, né? Mas mesmo assim, quando esses sistemas dão algum número aproximado, a gente tem que ainda sentar e fazer isso com algum cuidado, meio que artesanalmente, para ter a certeza de que isso está sendo a melhor escolha. Obviamente, tem empresas que só podem ser tributadas pelo lucro real, né? Que são empresas que faturam acima de 78 milhões de reais, empresas que, por ano, né? Empresas que são do ramo bancário, enfim. Mas fora isso, você pode ter essas duas possibilidades. Às vezes, uma pequena empresa pode ser vantajoso ser lucro real, às vezes não. Então, infelizmente, não tem um cálculo padrão. Vai depender do caso a caso que a gente falou no momento. Isso, E a única coisa que me preocupa também é essa questão, que se está transitando uma PEC 45, que foi pelo Baleia Rossi, né? Foi proposta por ele. Isso. E lá fala na reunião de mais ou menos, são 5, né? E aí agora a gente reúne só 2. E depois, se aquela for aprovada, como que vai ficar essa situação? De 5 para 2? Na verdade, assim, o que eu visualizo? A proposta do Baleia Rossi, tanto a 45 quanto a 110, elas fazem menção a PIS e COFINS. E agora vem a proposta do governo só tratando de PIS e COFINS. Eu entendo o seguinte, até acho que está um pouco alinhada a proposta do governo em relação a 110 e a 45. E na minha visão, o que acontece? O governo federal está jogando para o Congresso a sua ideia de reforma para que isso seja discutido. Então, o que vai acontecer? Não vai ter, na minha visão, e aí eu estou falando de um achismo, tá? Um achismo meu, no sentido de que não vai haver uma alteração que não seja junta. O Congresso não vai, como já está tramitando tanto a 110 quanto a 45, vai acabar sendo levado à discussão as duas PECs, mais a proposta ou as propostas que vierem a ser trazidas pelo governo federal, e aí isso vai acabar impactando numa transição que vai ser fixada lá como o Congresso achar mais viável, né? Então, ainda que essa PEC, que esse projeto que foi lançado na terça-feira seja aprovado, eu acho que ele não vai ser aprovado sozinho, entende? Mas aí é uma questão, até por segurança jurídica, até por economia, na hora de fazer, de legislar acerca disso, não pode fazer de forma conflitante. Se o governo federal, se a proposta do governo federal for aprovada e as PECs ficarem engavetadas, esquece PEC. Porque aí ela vai acabar sendo incongruente. Ou quando a PEC vier a ser aprovada, aí eles vão acabar vetando ou impedindo o prosseguimento naquilo que tange a PIS e COFINS, por exemplo. Então, o meu grande receio é que fique uma grande colcha de retalhos e a gente tem que ficar caçando, né? Um ponto que eu achei interessante dessa PEC, do projeto da terça-feira, é que, na verdade, há uma consolidação da legislação. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim o conteúdo, mas consolidar e simplificar é um movimento que eu acho interessante para essa norma, né? Não sei se você chegou a ver a manifestação do Guilherme Afif Domingos, que falou que é melhor criar essa contribuição do que tributar grandes fortunas, né? Porque é mais fácil cobrar essa que eles estão chamando de CPMF, né, do que cobrar, por exemplo, o IGF. O que me passa isso? É mais fácil cobrar do pobre, porque é quem vai pagar, é quem vai consumir, do que cobrar dos grandes, né? É uma crítica que eu faço, eu não concordo com essa postura, né? Porque, na verdade, acho que a gente poderia trabalhar com uma figura de justiça tributária mais efetiva. Isso, para mim, é o que falta no Brasil. Justiça tributária, onde grandes corporações ou grandes distribuidores de lucros acabam não pagando tributo em detrimento das pessoas que todo mundo que consome acaba pagando, né? Mas fora disso, olhando para a transição que a gente está falando, a gente vai enxergar a possibilidade, sim, de que
quando isso for caminhar, eu acho que vai caminhar meio que junto. Não acho que acontece nada esse ano. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu apostaria que não, que esse ano não passa nada, por conta da complexidade que envolve esse tema. Mas, sei lá, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Ultimamente, né, a gente não pode afirmar muita coisa. Como foi tramitada a proposta da reforma trabalhista e a reforma previdenciária, da forma como foi tocada, né, a gente não pode duvidar de nada, infelizmente. E eu queria fazer só mais uma pergunta na questão dos dividendos, dessa tributação. O que o doutor acha que vai implicar na vida das empresas isso? Ou não, ou de quem investe? Não, vai impactar. Vai impactar pelo seguinte, a partir do momento em que a Fazenda Pública passe a tributar lucros e dividendos, isso vai impactar diretamente no planejamento tributário das empresas. Hoje, as empresas baseiam grande parte do seu planejamento tributário, também baseia na distribuição dos lucros. Né? No meu escritório, eu faço o meu planejamento baseado naquilo que eu vou distribuir de lucro para mim, para que eu, Rubens, não seja tributado novamente. Eu estou falando eu sou um grãozinho de areia nesse universo. Imagina isso nas empresas como um todo no Brasil. Talvez o que aconteça aí é que a gente passe a ter um impacto muito mais efetivo na atuação da advocacia e da contabilidade, porque se isso passar a ser tributado, as empresas, os empresários vão ser muito mais, vão demandar muito mais da gente em relação a planejamento tributário, porque se o lucro passar a ser tributado, acabou. Né? Acabou, entre aspas, vou usar essa expressão, não me entendam mal, não é farra, a palavra que eu vou usar é farra, mas eu não quero usar de forma pejorativa, mas acaba a figura da farra de não pagar imposto de renda na distribuição de lucro. Então, todo mundo vai ser contribuinte do imposto de renda, pagando na PJ e depois pagando novamente na PF. Qual vai ser a lógica disso? Talvez a gente passe a ter mais empresas. Em vez de distribuir lucro, o sócio vai gastar um cartão corporativo da empresa, por exemplo. Será que isso vai ser viável? Será que não vai gerar confusão? Será que não vai gerar uma responsabilidade, uma cobrança da pessoa física quando passiva da pessoa jurídica? Como que vai acontecer isso? Então, isso obviamente vai depender de como a legislação vier a ser aprovada, mas é um impacto, entendo, bastante importante em relação a isso. A gente vai ter, sim, muita demanda. Eu não consigo prever como seria isso, porque, por exemplo, se eu fosse trabalhar numa conversa como essa, talvez eu especificasse formas diferentes de tributação. Talvez eu não tributasse o lucro do pequeno empresário que vende aqui o restaurante na frente aqui do meu escritório, que é um pequeno empresário. Mas eu passasse a tributar com um pouco mais de afinco o grande distribuidor de lucro. Quando a gente vê, talvez você se recorde que na época da última eleição, o Ciro Gomes bateu muito nessa tecla, né? Falou, os grandes bancos distribuem muito lucro. E, de fato, isso acontece. Né? E esse lucro não é tributado, assim como o lucro do empresário aqui na porta do meu escritório. Só que a questão será que é condizente com a realidade jurídica e financeira esse mesmo tratamento? Então, talvez a gente tenha que ter uma adequação do nosso princípio da capacidade contributiva à luz do imposto de renda, por exemplo. Ou seja, a gente ainda não pode definir nada, nem tem posicionamento ainda, né? Infelizmente não. Infelizmente não pelo contexto em que está inserido. Por mais que eu ache que não vá ter mudanças esse ano ainda, a menos que nos próximos 6 meses haja a toque de caixa uma mudança drástica na relação tributária, mas a gente vai ter que ter um prazo para isso adequar, um prazo para isso acontecer de forma efetiva, entende? Então, assim, até na parte burocrática disso, né, Suelen? Como que vai ser a adaptação da Receita Federal para a fiscalização e para a cobrança desses tributos? Como que vai ser a adaptação dessa relação toda para a parte das obrigações acessórias? Como que vai ser o trânsito disso? A menos que a Receita já esteja se preparando para essa mudança,
não pode acontecer assim. Se eu tivesse que apostar alguma coisa, eu falei, não faria esse ano. Eu já pensaria para o ano que vem no contexto que nós temos vigente hoje. Mas Uhum. Brasil é aquela coisa, né? Cada mergulho é um flash, né? Doutor, eu queria agradecer. Daqui a pouco vai entrar a doutora Natasha. E eu queria que o doutor falasse o seu... Eu vou deixar também salvo, para quem não conseguiu pegar tudo, eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram, no YouTube Legal. também. E o doutor vai ter uma live também. Quando que vai ser a live do doutor? Então, eu tô para marcar ela. Eu já tenho uma live Então, marcada para... você divulga, mas eu já tenho uma live marcada para quinta-feira que vem, com a professora Daniele Reis, uma professora de Direito Civil, mas que vamos falar de reforma. Ela é coordenadora de um curso de graduação de uma universidade de Santo André, e a gente vai tratar de reforma na quinta-feira que vem, aqui pelo Instagram mesmo. E aí eu vou ter essa de transação em breve com esse meu colega contador, mas eu te mando, aí você divulga para o pessoal aí. Tá bom. E também qualquer mudança, qualquer alteração aí, de repente a gente volta a se falar. Bora conversar. Sim, bora conversar. Bom? Obrigado pelo convite. Foi um prazer a conversa. Espero que tenha sido bacana aí para você, para o pessoal que acompanha você. E fica o convite para estar com a gente aqui no Instagram, no Legal, e onde quer que seja possível. Estamos sempre à disposição de vocês. Tá bom. Muito obrigada, beleza? Viu? Por nada, querido. Um beijo para você e uma boa noite. Outro, boa noite. Tchau. Vou chamar agora a Natasha. Tchau. Deixa eu só achar a Natasha aqui para a gente finalizar. Gente, aquela hora eu tenho uma pausa nos comentários para poder focar nas perguntas, tá? No que o professor estava falando. Deixa eu só aguardar aqui a doutora Natasha para a gente finalizar aqui. Olá! Olá, tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Eu abri depois das perguntas. Aí. Eu percebi. Mas ele trouxe muitas informações, né? Que acabou ficando bastante longa essa live aí. Pouco tempo para a gente poder falar de tantas coisas que ele mencionou aí, né? Bastante coisa, né? Bastante novidade também, né? São sugestões de situações que a gente não sabemos aonde que vai chegar isso tudo, né? Porque a gente viu como foi difícil essa reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e ela está perdendo, né? Tudo que for reformado está se perdendo com essa pandemia, e a gente não sabe como que vai ser os impactos, apesar do governo estar fazendo muita pressão para que consiga reaver tudo que ele gastou aí nesse auxílio aí, mas ele não vai conseguir de imediato esse retorno tirando do povo, né? Eu acho que vai ser bem relutante essa mudança. Ela vai vir. Isso é necessário, mas nós vemos aí que já está sendo acho que está indo para o segundo ano, né, do governo Bolsonaro, né? É isso, né? Primeiro ano, segundo, né? Segundo ano, e ele não conseguiu ainda essa reforma que ele tanto foi uma promessa de campanha e que tanto ele vem discutindo, né? Como outras reformas que ele também já tentou aí e não conseguiu, né? E o problema é que, assim, fica uma insegurança jurídica, né? Que além dessa pandemia, essas coisas, essas reformas que vai, não vai, acontece, não acontece, as empresas que já estão numa dificuldade aí financeira, lutando para tentar sobreviver, e ainda com essas novidades aí bombásticas aí que acabam atrapalhando e deixando os empresários bem... Eu tenho visto bastante coisa que tem me deixado bastante preocupada, né? Porque... Eu posso pontuar umas coisas que eu notei dele? Eu notei só isso aqui só. Ó, eu achei que é bastante interessante que ele tocou na questão do prazo decadencial de 5 anos de fato gerador aí. Ele falou que, às vezes, muitas empresas, ele assume o risco, mas ele assume o risco porque, às vezes, ele não tem a condição financeira de estar pagando aquele tributo, por estar passando uma dificuldade financeira, né? Eu não acredito em sorte, não, viu? Porque eu, pelo menos aí que eu vejo aí no caminho aí, eu nunca... pode até existir casos, mas eu nunca vi casos que eles deixaram de cobrar, que prescreveu. Porque a gente pode ver aí que tem muitos estados que está sendo unificado
a Receita Federal junto à Secretaria da Fazenda. Então, isso está acontecendo, os bloqueios por proteção ao erário, muito rápido. Então, se com a mudança legislativa, isso vai acontecer de imediato. Já está acontecendo em vários estados. Então, eu não vejo essa questão aí de sorte. Sorte eu não vejo. Eu vejo, sim, uma boa assistência jurídica. Muitas vezes, aquelas multas que são aplicadas, exorbitantes, né, indevidas, que o Estado coloca 5, 10 vezes o valor do tributo. Sim, se você tiver um jurídico especializado que está na área, que sabe fazer isso, com certeza ele vai conseguir essa redução, porque é inconstitucional essas cobranças deles. Apesar de eles fazerem aquelas leis complementares deles internas lá, ou qualquer regimento deles, não tem. Normalmente, judicialmente, eu já tive casos que entra e você consegue essa redução. Então, isso é bastante interessante, isso. Outra questão que eu achei bastante importante você falar, essa questão dos regimes tributários, há más escolhas, né, que às vezes escolhem. E aí isso acaba trazendo, né, a sonegação. No caso dessas más escolhas, por falta realmente, que ele falou, da assistência jurídica, da assistência do contador, porque muitas empresas entendem que o contador é o advogado da empresa, né? A gente vê muito contador atuando como advogado, e está na hora de se unirem, né? E não de querer, contador faz conta, o advogado é quem vai dizer para ele, muitas vezes, estudar qual é o melhor caminho para ele perante a lei, né? Porque esquecem que existe uma lei, que existe um estudo mais aprofundado sobre isso, né? A redução tributária aí, ele vem fazer as posições aí, né? Essa questão aí de ter que pagar no físico e no jurídico, como ele contou aí do advogado, isso é uma coisa usual, né? De muitos advogados que não têm o CNPJ. E eu vejo aí que vai ser bastante complicada essa situação aí de acabar sendo essa bitributação, né? Se bobear, vai ser bitributado mesmo. Isso aí vai ser uma coisa bem complicada. Eu gostaria, doutora Célia, você tem o seu curso aí né, que você está fazendo sobre empresa aí. Eu até fiz uma pergunta, acho que você não colocou. Não. As empresas, esses 3 tipos de regime aí, quais são, você sabe quais são quais tipos de empresa que entram em qual regime? Depende, por exemplo, tem umas que são obrigatórias, né? Para ser do lucro presumido, lucro real, aí precisaria ver, aqui eu não tenho agora aqui não todas. Então coloca depois isso, que eu acho que isso é bastante importante, que eu acho que quem está nos assistindo, eles gostariam de saber, porque são mais leigos, para eles poderem saber, porque às vezes a pessoa acha que eu tenho uma EPP e eu sou do lucro presumido, ou eu sou do lucro real. Onde eu posso estar me enquadrando, por exemplo? Porque hoje eu vejo muitas empresas, EPP, EIRELIs, que antes era limitada, ele passou para EIRELI, passou para EPP. Eu tenho vários clientes assim. E às vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo, né? Exatamente. Isso é uma coisa bastante importante. Já falei sobre essa questão da assessoria contábil e jurídica, ela é essencial, e isso está sendo essencial hoje em todos os âmbitos. A gente tem se unido como os advogados aí, porque hoje precisa de um estudo melhor para a gente poder estar vivendo nessa nova fase de vida. Eu acredito que essa pandemia trouxe para a gente 10 anos à frente. A gente envelheceu 10 anos. E quem não acompanhar vai ficar para trás. Vai ser esses que estão falindo, vai ser esses que estão fechando as portas, porque está tudo muito rápido, está tudo muito veloz. A tecnologia está veloz, o sistema está veloz e a mudança não vai voltar. Você concorda, doutora? Com certeza. E não tem como, né? E não tem como não mudar agora. Se você não se adaptar, vai ficar para trás. Muito importante, eu acho, essa questão que ele falou das empresas, que só vai poder mudar de regime no próximo ano, né? Então, se ela vai mudar de regime, é que a gente fala, as regras de compliance. A empresa precisa de um advogado, ela precisa ter uma assessoria para ele poder ter essa melhor escolha, né? E essas empresas que estão passando por dificuldade têm que começar a pensar agora. Não adianta ficar esperando passar a pandemia
para depois sim querer buscar uma solução para empresarial. Talvez seja tarde demais. Talvez faça uma escolha errada, né? Uhum. O Google não ajuda ninguém. O Google não ajuda ninguém. O passivo, achei bacana, por má administração da gestão, né? Que ele falou aí da questão do passivo. Alíquota 12%, esse pacote dessa alíquota de 12%, eu acredito que é uma alíquota alta, né? Bastante alta. Que vai onerar bastante as empresas. Mas, por outro lado, eles retirando da folha de pagamento, vai penalizar os pobres. Infelizmente, esse consumo que o pobre está acostumado, está fazendo na internet, está adquirindo as coisas, vai ser atingido assim brutalmente, né? Brutalmente. Essa questão desse momento de transição da PEC é muito importante a gente reforçar que ele disse aí, que se for através da reforma, essa transição não terá tanto esse tempo como tem na PEC, né? Talvez para as empresas poderem se enquadrar melhor, para eles seria interessante passar a PEC do que ser pela reforma, né? Até porque na PEC ela tá mais completa, né? Aqui não tem. Aqui não tem tanta... É só praticamente, por exemplo, não abordou a desoneração da folha, não abordou muita coisa que ficou pendente, né? Eu achei muito interessante que vai consolidar, né, a justiça, a legislação tributária, porque a gente que atua nessa área, quando você vai fazer um estudo, você vai procurar, você vê que é muito esparso, a gente tem que ficar buscando muita Constituição para derrubar o que eles fazem nesses regimentos deles, sabe? Nessas leis internas que eles criam. Só você tem que estar buscando todo o tempo a Constituição, e isso traz diversas jurisprudências, não traz um consenso único, né? Isso é complicado. Então, isso vai ser muito bom. E, para finalizar, ele falou sobre quanto você estava esperando, quanto que vai impactar nos dividendos, né? Talvez vai ter uma facilidade maior nessas cobranças. Eu acho que, como ele mesmo disse aí, eu acho que é uma mudança cultural muito grande, porque o brasileiro está acostumado a ver o lucro e não declarar, fazer de tudo para não declarar o lucro. Então, isso vai ter uma questão muito complexa. A base de lucro pode ser tributado. O impacto efetivo jurídico do contador, mais o planejamento tributário, a gente volta na questão. E adorei isso, que ele tem ainda a sensação que vai acabar com a farra, né? Das pessoas não declararem imposto de renda. Eu não acredito, não, viu? Eu sei que eu acho que sempre tem um jeitinho. Eu não acredito, não, viu? Que vai acabar com a farra, não. A farra tem que acabar vindo lá de cima, não é com os pobres, não, viu? Mas agora o que importa a gente também ressaltar aqui é isso. É a gente pensar no seguinte: as mudanças estão aí. Elas podem chegar dessa forma, como elas ainda podem ter alterações. O importante é as pessoas estarem cientes disso e já começar a se preparar. Se for mudar para isso, para aquilo, por que caminho que eu vou? Qual eu vou optar? Então, a gente não pode fechar os olhos, principalmente para o empresário. Pelo contrário, ele tem que buscar informação e buscar o que você falou e o que o doutor falou, que é a presença de especialistas para fazer uma avaliação. Não adianta querer economizar com esse tipo de coisa, porque aí você só vai jogar um problema lá para frente. Então, se você quer ganhar, se você quer lucrar, nada melhor do que você ter parceiros competentes para fazer uma avaliação do seu negócio e já se preparar. O que vai vir? Para você já estar preparado. Se vir isso aqui, se for a PEC tal, você já sabe mais ou menos como que você vai proceder. Se for a PEC 110... Até porque ele precisa de uma assessoria com essa modificação também da Justiça do Trabalho. Exatamente. Porque com essa pandemia, essas medidas que tiveram, né, que estão sendo assim prorrogadas, isso está trazendo um impacto muito grande a favor do empregador. E isso... ele precisa também adequar a empresa dele, tanto a parte trabalhista quanto na parte tributária. Exatamente. Em conjunto, né? Em conjunto.
Não dá pra E a gente, sofrer nós uma não coisa da sabemos até quando a gente vai seguir com essas medidas, né? A gente não sabemos até quando a gente vai ter essas medidas. Não sabemos quando, ninguém sabe quando que vai ter uma vacina, a gente não sabe se vem outro surto, porque agora nós estamos aí com a questão do gafanhoto que chegou no Rio Grande do Sul. Então, isso vai ter um impacto gigantesco nos alimentos, provavelmente daqui 1, 2 meses a gente vai estar sofrendo esses impactos de preço. E aí vai afetar o transporte, vai afetar várias situações. E aí eles precisam estar se preparando. Eu vejo que o tribunal, com essa expectativa de volta e a volta. Oi, gente, vamos só finalizar aqui. Deixa eu só esperar a Natasha aqui. Porque a gente... Pronto. Transmitir pra gente encerrar. Gente, caiu porque deu 1 hora de live e cai automaticamente. Agora então. Não tem problema. É que assim, quando a live, o tema é bom, não tem como fazer às vezes em 1 hora. A gente precisa também ter um pouquinho de começar a controlar o pessoal que faz parte da live, senão a gente não consegue fazer nossos comentários, né? Eu acho que bastante, como o tribunal tem essa expectativa de volta, a gente vê que muitas empresas têm adiado, né, as contratações com os advogados em buscar soluções palpáveis para os problemas que elas estão enfrentando nesse momento de pandemia. Então, isso é um alerta para eles, apesar de ter voltado toda essa movimentação que eu estava falando, né? A gente vê que as pessoas têm adiado resolver problemas sérios que vai ter futuramente, né? Então, a gente precisa tomar consciência que o problema está aí e todo mundo precisa resolver e é para hoje. Não dá para esperar, né? Não. Sem dúvida, né, doutora? Só consulta, né? Oi. Oi. Aqui, travou aqui. Então, mas a gente não pode esperar, a gente tem que contar com um profissional, porque além dessas mudanças aí deixarem o clima instável, a insegurança jurídica, por que não? Né? A gente está, de uma certa forma, numa insegurança jurídica, mas a gente precisa se preparar o quanto mais para poder fazer com que as empresas consigam se recuperar. E para isso, só com conhecimento e só com parcerias, né? No caso contrário, infelizmente, não vai dar certo. Sim. Olha, eu queria agradecer você, que hoje é a 3ª live consecutiva que a gente está fazendo aí pelo seu Instagram. Vejo o seu crescimento, acho que você não vai precisar mais de mim. Tô brincando. Eu vejo que você cresceu muito e acho que são temas muito interessantes que vêm a afinco do que você está propondo aí do seu curso, que ajudar essas empresas que estão mesmo aí, como o próprio professor, ele está visualizando e visualizou em alguns clientes que às vezes a pessoa acha que por ir lá na internet, acho que é muito fácil abrir uma MEI e ele não tem um preparo, né? Não procura um profissional especializado para poder estudar qual é a situação da empresa dele. Então, isso é bastante interessante e a gente tem que continuar seguindo nisso, porque é um crescimento tanto para a gente quanto também para quem está participando com a gente aí. A gente vê que está tendo bastante visualização, estamos contribuindo com essa pandemia aí. Com certeza. E eu queria agradecer também quem ficou com a gente até agora, ao professor, a você, Natasha, porque parceria é isso. A gente está sempre... ninguém cresce sozinho, né? Pode até crescer, mas ninguém... Não é bom também não, viu? É legal assim, compartilhando, né? Sim. Então, uma boa noite para todo mundo. Agradeço a todo mundo que participou aí. E semana que vem a gente vem com um novo tema aí. Tá bom? Isso. Um beijo, Até. boa noite. Obrigada. Tchau, gente.